bem-vindos ao Pod Jovens, o podcast oficial do Instituto Jovens de Negócio. Aqui entrevistamos pessoas incríveis que estão transformando as suas áreas de trabalho, inspirando centenas de pessoas e jovens como nós a seguir o seu caminho. Eu sou a Isabelle, aluna da 5ª turma do Instituto, e esse é o Davi, o aluno também da 5ª turma. Fala, galera! Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, Flaviana Ribeiro, jornalista raiz. Isso mesmo, com inteligência artificial, ela é especialista em conteúdo digital e marketing pela Casper Libero e a FA USP. Já foi CMO da Rodobens, trabalhou na Mercedes-Benz do Brasil e hoje é sócia da Prospecta Digital e parceira e mentora do Instituto TJN. Isso mesmo, Flaviana, que honra ter você aqui. Ai, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Na verdade, a honra é minha de estar aqui com vocês. Estou muito, muito feliz com o convite e mais feliz ainda com esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Obrigada, viu? Legal. Flaviana, você tem uma carreira super inspiradora para muitos, passando por gigantes como a Rodobens e a Mercedes-Benz. Conta pra gente, como que foi a transição de trabalhar com grandes empresas para empreender na Prospecta Digital? Olha, eu vou te falar que foi um caminho longo e ao mesmo tempo inesperado. Você sabe que, assim, para falar da minha entrada em grandes empresas, eu tenho que antes falar que eu vim de um lugar bem longe. Eu sou de Mato Grosso do Sul, de uma cidade que chama Costa Rica. Fica quase divisa com Goiás. E eu morava numa cidade, hoje já é uma cidade maior, é uma cidade turística, muito bonita, só que quando eu morava lá era uma cidade muito pequenininha, a gente tinha 10, no máximo 12 mil habitantes. E a gente está falando de uma época que não existia internet, aí eu vou entregar a minha idade já, né? Então, assim, eu falo a minha geração, assim, sim. Considerando o público da cidade, né? Enfim, a gente não tinha acesso como hoje, que em 5 segundos você liga o celular e você já sabe um monte de coisas. Eu não fazia ideia do universo corporativo que existia. Eu queria ser jornalista, eu tinha muito claro, assim, que eu queria ser jornalista. E aí uma coisa que é legal, trazendo para a realidade de vocês, meio que sem querer eu fiz um pouco do que vocês estão fazendo, porque apesar da minha cidade ser muito pequenininha, o meu pai ele meio que se desdobrou assim durante o meu último ano do colegial para me apresentar a vários profissionais. Então ele levava assim meio que sem querer, assim, em casa para almoçar, advogado, administrador de empresas, então, porque ele queria meio que me demover da ideia de ser jornalista também, que ele achava que ia ser muito sofrido e tudo mais. E quanto mais eu conversava com os profissionais, mais certeza eu tinha que eu queria fazer jornalismo. Inclusive, conversei com uma jornalista nessa época e tudo mais, que era professora universitária, e até ela falou, cara, não faz isso, é uma profissão muito sofrida, mas era uma paixão, assim, e eu queria ser jornalista. Vim para São José do Rio Preto para fazer faculdade de jornalismo, e aí no segundo ano da faculdade eu comecei a estagiar em comunicação corporativa, que eu nem sabia que existia. E foi aí que eu conheci o marketing, não era marketing digital ainda, de novo, vou entregar a minha idade, não existia marketing digital. E foi aí que eu comecei a entrar nesse universo, e aí é um bichinho, que você não te pica e você não sai nunca mais, é impressionante, assim. Eu saí da faculdade, já fui contratada, fiquei nessa empresa por 12 anos, que é a Rodobens, saí da Rodobens para trabalhar na fábrica da Mercedes, e aí, lá em São Paulo, eu vim visitar a família, enfim, e aí eu já estava meio que no coração, assim, de querer ficar mais perto da minha família novamente. E aí, quando eu voltei para Rio Preto, eu voltei já decidida a montar a minha primeira agência. Então, foram diferentes momentos da minha vida, completamente diferentes mesmo. O estagiar, o ser colaboradora, o ser empresária, são universos muito diferentes, mas eu acho que eles se complementam. Assim, um foi extremamente necessário para que o outro pudesse acontecer. Legal. Bacana. E conta um pouquinho para a gente como foi essa sua primeira agência, como que você começou a fazer ela. Eu sempre gostei de trabalhar com conteúdo, queria ser jornalista, porque o meu objetivo era trabalhar com revista. Eu sempre me imaginei escrevendo reportagens para grandes revistas, assim. Eu era apaixonada pela Super Interessante, pela National Geographic, então eu achava que eu ia fazer viagens e cobrir coisas, aquela coisa de estudante, né? Eu queria cobrir guerra, eu não fazia ideia que era cobrir uma guerra, né? Então eu queria escrever. E aí, apesar de ter acabado indo para o universo corporativo, eu continuei escrevendo muito. Eu tive a chance de trabalhar com uma revista corporativa que a gente editava de fora a fora. Fazia levantamento de pauta, fazia entrevista, escrevia reportagem, revisava, mandava para a gráfica, era muito legal.
E dentro do ambiente offline, assim, eu escrevi muito e me apaixonei ainda mais por esse universo. Quando eu decidi montar a agência, o primeiro passo foi levantar a carência em Rio Preto. Não existia uma agência focada em produção de conteúdo. Existiam agências 360, que fazia tudo. Estava começando a aparecer as agências assim de nicho mesmo, focado em uma coisa, em outra. Era o começo do marketing digital, assim, o Google estava... Né? Era um momento que você tinha que explicar para o empresário o que era o Google. Então, você ia fechar um negócio e falava, você já pensou em anunciar no Google? Deixa eu te explicar como é que funciona, tal. E aí eu parti para a produção de conteúdo. Então, eu acabava fazendo outras coisas, mas era basicamente uma agência que produzia conteúdo. Que tipo de conteúdo? Naquele início, muito conteúdo offline, então a gente fazia muito artigo, muita matéria para revista, mesmo anúncios mais especializados. A gente trabalhava com produção de material educativo. Então, assim, era tudo voltado para educação, principalmente, né? Educação corporativa, inclusive. Você precisa explicar, às vezes, educar o seu cliente o que a empresa faz. E era aí que a gente entrava. A gente meio que traduzia para o cliente. Imagina, por exemplo, um advogado que precisa explicar para o cliente qual é a área que ele atua, porque a gente brinca, né, que tem algumas áreas que falam tecniquez, né? Sim, sim. Então, a gente literalmente traduzia para o cliente o que aquela empresa fazia, como que ele podia comprar, por que valia a pena, etc, etc. E aí, com o advento do universo digital, isso ficou ainda mais latente, que a gente começou a produzir conteúdo para as redes sociais, produzir e-book, roteiro para vídeo, etc, etc. Então, a primeira agência era focada nisso. E aí, depois, quando a gente juntou as agências, e aí eu, de fato, trouxe toda essa área para dentro da Prospecta e virei sócia da Prospecta, a gente fundou também uma área de produção de conteúdo dentro da Prospecta. Legal. Mas você se define como uma jornalista raiz, né? Então, explica um pouquinho pra gente como que isso funciona e o que isso significa. E como ajuda o marketing digital hoje em dia as pessoas. Eu brinco com raiz, com o AI do raiz em caixa alta, né? Porque são os dois universos mesmo. Primeiro, eu brinco que eu sou uma jornalista raiz, que eu sou bem caipira mesmo. Aquela raiz, a moda antiga, que gosta de escrever. Tô aqui, ó, com meu papel e a minha canetinha, escrevendo à mão, tal. Mas também o AI da inteligência artificial, porque hoje não dá para a gente trabalhar sem esse tipo de ferramenta. Então, eu tento compor as duas coisas. Hoje é muito complicado quando você fala sobre inteligência artificial, porque a gente pensa que vai resolver todos os problemas com a inteligência artificial. Só que ela não serve de nada se você não tem o conhecimento de fato. Então, imagina que eu quero escrever um texto com a inteligência artificial. Até para mandar a máquina escrever, eu preciso saber escrever. Eu preciso saber o que eu vou pedir para ela. Eu preciso saber avaliar se aquele texto que ela escreveu está bem feito. Se ele não bem feito é óbvio, eu imagino que essa máquina, essa inteligência vai ser adaptada para escrever com as regras corretas e tudo mais. Mas se eu não tenho conhecimento, se eu não sei como fazer aquilo, como é que eu vou avaliar se aquele texto está adequado? Ele, de fato, está traduzindo para o cliente o que eu quero ou ele está confundindo mais ainda? Sim. Tem alguns produtores de conteúdo digital, algumas inteligências artificiais, que a gente brinca que é uma máquina de lero-lero, porque ela fala e não fala nada no final das contas. Sim. Então, a brincadeira com raiz é justamente isso. Eu mostrar para o cliente que o nosso diferencial eu sei fazer. Se amanhã me tirarem, acontecer um cataclisma, não temos mais IA, não temos mais ferramenta, eu consigo, com uma caneta e um papel, escrever um texto e muito bem feito. Só que esse conhecimento também me permite usar as ferramentas para otimizar meu tempo, produzir mais, produzir melhor e ganhar mais dinheiro com isso. E é até bacana, né, você ter esses dois conhecimentos, porque hoje em dia tem muita gente que é dependente somente da IA. Exatamente. Essa é a minha grande... não briga, mas o meu grande desafio com a geração de vocês é mostrar o quão necessário é vocês saberem fazer antes de usar a ferramenta. Porque aí você não depende da ferramenta. Na verdade, você não é só um apertador de botão. Porque usar a ferramenta todo mundo vai usar. Agora, saber usar ela com estratégia, com inteligência, aí é que vai ser a cereja do bolo. Quanto mais conhecimento ali naquela área, melhor você vai ser. Exatamente. Isso. Flá, a Prospecta Digital é uma parceira muito importante para o Instituto. E o apoio mensal de vocês ajuda muita gente a transformar a vida de muitos jovens. O que fez vocês acreditarem no propósito do Instituto? Eu acho que é ao contrário. Eu acho que, na verdade, vocês é que são grandes parceiros nossos. Porque quando a gente tem a chance de
participar de um projeto como o Instituto, você tem a chance de conversar com pessoas como vocês, dias para a sala, que nem o Vitor foi lá, trocou ideia, deu aula. Na verdade, quando a gente senta para conversar com jovens, a gente aprende tanto ou mais, porque é nessa troca que a gente consegue enxergar um pouquinho lá na frente. A gente já está alguns anos na frente de vocês, né? A gente é um pouquinho mais velho que vocês. Um pouquinho, né? Um pouquinho só, um mas tem um pouquinho. detalhe aí também. Só que esse convívio, essa troca com vocês, permite que a gente enxergue coisas que a gente já não enxerga mais porque a gente não tem a vivência que vocês têm. Nós, estava contando há pouco para vocês, eu tive que aprender a usar a internet. Eu via, olha que triste, gente, eu vi a internet nascer. Eu vi essa coisa toda acontecer. Vocês não, vocês nasceram com o celular na mão. Sim. Então, o jeito de vocês usarem o celular, usarem o computador, usarem a internet é completamente diferente. Então, na verdade, a gente aprende muito com vocês também. Eu acho que esse é o principal propósito quando uma marca apoia um instituto. É ter a troca, que é muito válida, e sem dúvida, ver vocês entrando no mercado de trabalho e depois a gente poder falar assim, nossa, eu conheci o Davi, eu lembro quando ele estava montando a empresa dele, nossa, troquei ideia com a Isa. Isso enche a gente de orgulho, é muito, muito gostoso mesmo. É um merecimento, né? De você falar, nossa, eu vi aquilo ali crescer, vi ser regado. Você acompanhei fazer desde o parte, início, né, da sim, história, sim. assim, nossa, não vejo a hora de poder falar isso. E ainda mais ser notado por aquela pessoa, né? Que quando Nossa, chega no ponto ali, ela fala, nossa, quem me ajudou foi tal pessoa, a Flaviana Ribeiro, Vitor. Isso é bem bacana. Isso é da hora. Mas, Flávio, na sua opinião, por que é importante as empresas apoiarem projetos sociais como o Instituto EJN? Eu acho que, além da troca que a gente já conversou aqui, quando a empresa apoia um projeto nesse sentido, ela está devolvendo um pouco daquilo que ela já recebeu também. Nenhuma empresa começa grande, né? Todo mundo começa pequeno, todo mundo tem desafios, todo mundo já sentou no lugar que vocês estão hoje com dúvidas, imaginando como que vai ser o futuro, o que é que vai acontecer. Então, é um jeito de você retribuir. É uma forma de você devolver para a sociedade aquilo que você também já recebeu em algum momento. Eu não acredito nessa coisa de o homem que se fez sozinho ou tal. Eu não acredito. Todo mundo recebe ajuda de alguma forma. Sim. Não importa se é direto ou indiretamente, mas você tem ajuda de alguma forma. Então, você poder devolver, você poder retribuir isso em pequena ou grande escala, é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que é uma obrigação nossa mesmo. Foi até bacana você falar isso sobre o homem ajudar o homem, porque eu também acredito muito nisso. Eu acho que ninguém chega longe sozinho. Com certeza. Eu acho que você sempre tem que ter um parceiro ou algum apoiador. Independente se seja um amigo ou um pai ou uma mãe. Mas você sempre tem que ter alguém que vai te incentivar aquilo, que vai te Que motivar vai te aquilo. levantar Sim. quando você Até precisar, porque né? os sonhos, eles nascem dentro de casa, né? Com certeza. Exatamente. Você... pode falar. Não, e às vezes você ajuda sem querer. Às vezes é um bate-papo que você tem numa fila esperando alguma coisa. Sim. Às vezes é uma troca de mensagem que você gastou 10 minutos da sua vida ali para indicar alguém, para trocar uma ideia. Às vezes aquele detalhe ali fez a diferença na vida de alguém. Sim. Então não custa nada, né? Sim. Flá, que mensagem você gostaria de deixar para outros empresários que não conhecem o trabalho do EJN? Bom, para começar, você que está assistindo a gente precisa conhecer o trabalho do JN. Faz isso agora. Dá um pause aí. Você está assistindo? Dá um pause rapidinho. Procura lá no Instagram. Qual que é o arroba do Instagram? Pode jovens. Pode Jovens. Pronto, já procura aí o arroba. Dá uma olhada. Tem um conteúdo maravilhoso. E aí, a segunda fase, depois de conhecer o Instagram e começar a seguir, é conhecer de fato vocês. Porque eu acho que realmente assim, é um trabalho incrível que só está Legal, começando legal. a dar frutos. Vale a pena. Eu acho que a gente pode até convidar o pessoal para participar um dia, né? certeza. Dar uma Sim. olhada, conhecer o trabalho, assistir uma aula, se oferecer para dar uma aula, por que não? Eu acho que compromisso para 2020, sabe aquelas resoluções de ano novo? Então, ó, resolução de 2025, conhecer o Instituto, entender como funciona e fazer parte de alguma forma. Sim. Eu não posso ser mantenedor. Tudo bem, você pode ir lá dar uma aula. Eu não tenho Incrível. tempo para dar aula, mas você pode seguir no Instagram e compartilhar o que tem lá? Sim. Sempre tem jeito de ajudar, é só Sim, querer fazer um pouquinho. Só de você estar seguindo, você já vai estar ajudando bastante. Sim, compartilhando. E, pessoal, agora eu queria pedir para todo mundo que está assistindo aí curtir, comentar e compartilhar com todo mundo que você puder. Compartilha para a avó, para o vô, para a mãe, com as empresas, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Não importa onde você vai compartilhar, mas compartilha. Até mesmo no X. Então, vamos lá, pessoal. Marca ali, né, o arroba de quem vai querer ver essa Isso. entrevista. Uhum. Pronto. Peraí, que agora é eu, né?
Ai, gente, como eu perdi. Não tem problema. Deixa eu pôr o copo pra cá. Aqui, ó. Momento Aqui, ó. Não, mas o recado você já falou, né? Aí agora você aqui, ó. Calma. Isso daí é outro momento recado. Aqui. Tem dois momentos recados. Isso mesmo, pessoal. Bora seguir o Pod Jovens no Instagram, TikTok e YouTube. E compartilha pra geral, pra vocês não perderem nenhum episódio, porque tá incrível esse podcast. E quem perder vai estar perdendo muito. Vai. Então é isso, pessoal. Bora curtir, compartilhar. Manda pra avó, pro vô, como eu já disse. E é isso aí. Vamos continuar aqui. Isso mesmo. Flá, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra Flaviana, adolescente de 15 a 16 anos, qual seria o conselho que você daria pra ela? Eu diria pra ela ler enquanto ela tem tempo, porque depois o tempo vai ficar Nossa, muito sim. Ó, eu gosto muito de ler e eu tento otimizar o meu tempo para ler o máximo possível, mas, cara, é muito difícil, assim. Sim. Então, eu ainda não me adaptei ao livro digital, então eu sempre carrego peso, eu sempre tô com um livro dentro da bolsa, dentro da mochila, dentro do carro, só que não sobra tempo, menina, é maluco, assim. Então, tem dia que eu consigo ler 5 minutos, tem dia que eu consigo ler 15. A Flaviana, de 15 anos, tinha muito tempo. Até porque ela não tinha Instagram. Então, a vida dela era muito mais simples que a minha. Então, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu falei, ó, aproveita agora, lê todos os clássicos, lê tudo que você precisa, porque depois vai ficar mais complicado. Então, com certeza, aliás, eu dou esse recado não só para a Flaviana do passado, mas para todo mundo que está assistindo a gente. Sim. Continuem lendo. Eu sei que é um hábito que a gente vai perdendo ao longo da vida, apesar de que esse final de semana eu li uma matéria no Estadão que me deixou muito feliz. Eu ainda compro jornal. Sim. Meu marido tira sarro em mim, ele fala que eu ainda sustento a cadeia de jornal e revista impressa, mas eu gosto muito de pegar o papel, assim. Pelo menos de domingo eu compro o jornal e aí eu compro pelo menos os principais, assim, para ver o que tá acontecendo, a diferença de um pro outro e tal, é legal. Eu ia falar, eu nem sabia que vendia jornal ainda. Olha aí! Eu ia falar a mesma coisa. Eu não Na sabia minha que cabeça vendia. Não tinha mais Existe jornal. Pra mim, jornal impresso. Nem banca, eu nem sabia que existia Existe banca ainda. Pra quem ainda quiser ir comprar jornal, Aí, vamos ó. estar Vou comprando. até fazer pode fazer propaganda? Vou fazer propaganda da banca da Dedé no Mercadão Municipal de Rio Ó. Preto. A Dedé é maravilhosa. Você vai lá comprar jornal, comprar revista e ainda ganha um sorriso maravilhoso, que ela é uma querida. Pegaram a dica. Existe jornal impresso. E por que eu gosto de jornal impresso? Porque apesar de eu conseguir ler o jornal online ao longo da semana, o jornal de domingo ele vem bem mais denso, ele vem com bastante conteúdo. E aí, mania mesmo de jornalista, né? Eu vou olhando uma matéria e outras, algumas coisas eles trazem realmente matérias repetidas, só que são pontos de vista diferentes. Sim. E quando você é empresário, é mais importante ainda você ter diferentes pontos de vista da mesma coisa, até para você criar a sua própria Sim. opinião sobre aquilo. Então, eu sempre compro a Folha, o Estadão, o Valor Econômico, o Diário da Região, que é o nosso jornal local, e tento comparar. E o jornal impresso, ele vem com matérias mais completas. Você não vai ler o jornal inteiro online. E, às vezes, você vai perder muito conteúdo, porque no jornal impresso vem bastante artigos de opinião. Sim. E de colunistas maravilhosos. Então, aproveito para fazer isso. Bacana. Por que a gente está falando disso mesmo, gente? Daí... Leiam, por favor, leiam. Porque, no final das contas, a gente vai perdendo esse hábito e ler é fundamental, É muito gente. raro achar um adolescente que lê hoje em dia. Lembrei porque que eu Nossa. tava falando isso. Porque eu tava comentando que eu li uma matéria no Estadão de domingo Sim. falando que desde 2007 a gente não tinha uma taxa tão alta de brasileiros que se declaram leitores. Espero que não sejam só declarantes, mas leitores de fato. Mas é bacana a gente manter a leitura em dia de Sim. todas as formas, não só das notícias do dia a dia, e não só a chamadinha do Instagram, aquilo não é se manter informado, tá? Você lê a chamada do Instagram é legal, mas você ler a matéria completa é Sim. importante para você Melhor ter ainda. todos os dados. Mas também ler livros mesmo, de literatura, livros de técnicos e tudo mais, porque tudo isso vai te ajudar a formar a sua opinião e te ajudar lá naquela tarefa de ter ferramentas, ter argumentos para poder trabalhar com todas as ferramentas aí de inteligência artificial, automação que existem hoje. Você falando um pouco disso daí, até me deu uma curiosidade de você falar um pouquinho pra gente qual que é os livros que você gosta de ler. Legal. Ó, esse ano eu me desafiei a ler livros clássicos. O ano passado eu li muito livro técnico mesmo, livro de conteúdo. Então esse ano eu tô tentando revisitar livros que a gente tem que ver na escola, porque Sim. imagina, vocês têm que idade?
Eu tenho 17. 17 e 15. Então, vocês já estão aí na fase de ler Machado de Assis, Sim. certo? Clarice Lispector. São livros que, quando você lê aos 15, aos 17 anos, você enxerga de um jeito. E aí, quando você lê eles aos 43, que é a idade de uma amiga minha, não é minha, você enxerga de outro jeito. Você vê aquela história, você já viveu algumas coisas e você interpreta aquilo de um jeito diferente. Então, esse ano, eu tô lendo os clássicos. Agora, eu tô lendo 100 Anos de Solidão, que inclusive vai estrear uma minissérie na Netflix. É uma das obras mais clássicas que a gente tem. Então, resolvi ler ele correndo antes de começar a minissérie para eu lembrar. E tenho lido algumas coisas assim mais leves para intercalar, porque é pesado também. Entendi, bacana. Legal. E Flaviana, a gente sabe que empreender é muito difícil, mas que também é muito libertador. E o que te motiva todo dia a continuar, você levantar da sua cama, e qual o seu porquê? O meu porquê é que eu gosto muito do que eu faço. Eu brinco, às vezes, falo, gente, o que me mata é que eu gosto de fazer isso. Esse, sem dúvida, é o meu porquê. É gostar do que eu faço. Se eu pegar, assim, na raiz mesmo, se eu for lá na Flaviana de 15 anos, que a Isa falou, a Flaviana de 15 anos queria ser jornalista, queria escrever. Na verdade, eu já gostava do que eu fazia. Eu só não tinha nome ainda, eu só não sabia o que era. Eu gosto de traduzir o que as pessoas falam, de colocar no papel o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Isso me faz muito bem. E poder ganhar dinheiro com isso é melhor ainda, né? Sem dúvida alguma. Mas eu também gosto muito de gente, no sentido de trocar ideia, de conviver, de ver uma pessoa ir crescendo e melhorando. E ser empresária também me permite isso. Formar um time, desenvolver pessoas, ver aquela pessoa fazer uma coisa infinitamente melhor do que eu faço. Tem pessoas no nosso time que começaram há 4, 5 anos com a gente, que começaram com a gente e hoje são muito melhores do que eu na produção de conteúdo. Isso dá um baita orgulho e eu gosto muito disso. Legal. Agora um momento especial para os jovens. Se você pudesse dar uma dica para quem quer se destacar na área de marketing digital, qual seria o primeiro passo? Uma dica que eu vou levar para mim, que eu quero trabalhar com isso. Eu vou voltar na leitura, mas de um jeito diferente. É estudar, é se preparar. O que eu tenho visto assim bastante no mercado eu já fiz alguns cursos online e eu tô pronta. Não, a gente nunca tá pronto, tá? Se você quer entrar de fato no mercado digital, e falando especificamente de produção de conteúdo, que é o que eu faço, você nunca tá pronto, porque todo dia vai ter uma coisa nova. Você sempre aprende alguma coisa, sempre, né? O mundo sempre também tá girando, tá sempre chegando coisa nova. Exatamente. Novidade. E diferente de quando eu comecei, eu me formei em 2002. Faz bastante tempo. Muito tempo. Cara, eu não era nem nascida. Eu queria nascida. chegar nesse momento. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu estava preparada para isso. Tá tudo bem. Eu não tinha nem nascido. Não. Imagina as voltas que o mundo deu de quando eu me formei para cá. Quando eu saí da faculdade, a gente aprendia, a gente tinha uma aula na faculdade que era para você aprender a usar a internet. Olha que triste. Mas, gente, imagina se eu tivesse parado lá, se eu tivesse só ainda escrevendo no papel e caneta. Então, assim, toda semana tem uma coisa nova. Toda semana tem um aplicativo novo, tem uma ferramenta nova. E agora tá pior, porque com a IA a coisa vai muito mais rápido do que estava antes. Então, assim, não dá para parar. Só que o ponto aí se aprofunde. Não dá para ficar só na superfície. Se você souber um pouquinho mais, porque hoje todo mundo sabe tudo, mas só assim, superficial. Eu vi. Você ficou sabendo de tal coisa? Eu vi no Instagram. Tá, mas o que você sabe sobre isso de verdade? Você se aprofundou nisso? Não dá para saber tudo profundamente, mas aquilo que você realmente gosta, se dedique, se aprofunde, vá procurar os clássicos. Estava falando dos livros clássicos. Eles são clássicos por um motivo. Aquilo lá continua servindo pra gente até hoje. São coisas que foram escritas há 50, 60, 100 anos e continua valendo até hoje. Não é por acaso que eles são clássicos. Então, se aprofunde realmente naquilo que você gosta para você se destacar, para você não ser só mais um. Porque todo mundo sabe, mas quem sabe de verdade, quem é? Pode ser você. Eu penso que todo mundo acha que sabe, né? Porque só vai realmente saber ou ter um conhecimento assim quando você realmente se aprofundar. Tanto numa criação de conteúdo, tanto numa revista, tanto numa empresa, você só vai saber realmente depois que você começar a meter a sua cara no livro, buscar dados, buscar números.
E aí sim você vai conseguir. Se E o arriscar, bacana, né? e o bacana hoje, Davi, é que dá para você colocar a mão na massa. Sim. Então, olha só, quando eu terminei a faculdade, a gente não tinha estágio para jornalismo. Era tudo muito escasso e muito pontual. Agora, hoje, eu não preciso esperar o estágio para fazer. Sim. Eu quero produzir conteúdo, eu posso abrir um blog, sozinha, de graça, não custa nada. Eu quero produzir vídeo, eu posso começar a produzir da minha casa com o celular e ir melhorando e usar isso como material, inclusive, para mostrar no mercado. Sim. Eu quero ser gestor de redes sociais, eu posso abrir uma rede social e ir aprendendo na prática. Então, assim, além de se aprofundar, dá para você ir testando, aprendendo, errando, fazendo de novo. Hoje ficou muito mais fácil para quem quer. E quanto antes começar, melhor também, né? Com certeza. Não precisa deixar para amanhã, né? Vai, começa logo. Não tem que esperar o momento perfeito, e sim você criar o momento tem. perfeito. Não tem um Exatamente. momento perfeito. Sempre vai ter o dia que tá chovendo, que nem hoje. Vai ter o dia que o pneu do carro vai furar. Vai ter o dia que você vai ficar sem internet. Vai ter o dia que você não acordou muito bem. Se você for esperar o momento perfeito, você não começa nunca. Nunca, porque a vida, cada dia é um dia. É isso aí. Nenhum dia é igual ao outro. É você ter o seu porquê. Sim, A Isa sim. perguntou. Qual que é o seu porquê? Se agarra nisso aí, que aí você vai fazer a hora certa. Sua motivação, né? E para quem quer empreender no mercado digital, quais são as principais qualidades e habilidades que fazem a diferença? Bom, querer aprender, né? Entender que todo dia vai ter alguma coisa nova para você pesquisar. Tem um mapa, não estou com ele aqui, mas depois posso até mandar para vocês colocarem na tela, Sim. que é o mapa dos aplicativos, da quantidade de aplicativos e redes sociais que surgem a cada semana. O de aplicativos, gente, já nem dá para mostrar mais. Redes sociais, então, tem rede social que a gente nem faz ideia que existe. Poxa, eu preciso aprender todas? Não, mas você tem que estar ligado, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Uma coisa que hoje é extremamente importante, porque boa parte das ferramentas são em inglês. Não deixe de aprender uma segunda língua, principalmente o inglês. Outra coisa que também é legal para a geração de vocês, você não precisa estar matriculado numa super escola de inglês. Hoje você consegue aprender inglês De graça, de né? graça. Se você for autodidata, se você tem facilidade para aprender sozinho, você consegue aprender com aplicativo, você consegue aprender, enfim, com a própria IA, dá para você hoje trocar ideia com o ChatGPT em inglês, enfim. Que mais? E estudar, né? Não tem jeito. Se dedicar, estudar, procurar bons mentores, também não sair escutando todo mundo. Faz um filtro, faz uma lista. Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você admira? Eu tinha realmente, assim, grandes referências quando eu era estudante. Eu era apaixonada pelo José Hamilton Ribeiro, que é um jornalista ainda vivo, já está muito velhinho, mas ainda é vivo. Eu achava ele o máximo, e boa parte do que eu fiz na minha trajetória como estudante foi pautada na carreira dele. Eu queria ser ele, ponto. Depois que eu saí da faculdade, eu conheci profissionais do mercado, eu falei, tá, então eu quero ser esse cara, e eram pessoas próximas, então dava para trocar ideia. Então também eu acho que essa é outra dica legal. Procure 1, 2 referências, mas que você saiba que realmente são relevantes para o mercado, que podem fazer diferença para você. Legal. Bacana. Agora os momentos de recado, né? Galera, antes de continuarmos, eu queria pedir um favor muito grande para vocês compartilhar, comentar e curtir, para vocês não perderem mais nada do podcast. E é isso. E eu tô achando que vocês estão demorando demais já pra curtir esse podcast, se inscrever, Já passou da compartilhar. hora. Ó, Estamos já faz um falando. tempinho que a gente tá falando, então vamos E vocês aí? Vamos curtir, vamos Aperta o compartilhar. botãozinho aí. 2 vamos segundos, mandar família. pra todo mundo, que eu não quero que ninguém passe aqui despercebido. Eu quero todo mundo seguindo, compartilhando. Isso aí. E é isso. Bora fazer a diferença, hein, pessoal? Eu já compartilhei com um monte de gente, vocês estavam falando E ali, ó, aí, já mandei ó. pra uma galera aqui, ó. Isso aí. Eu já falei. Ah, tá. E agora a gente vai pra uma pergunta e resposta. Aquela coisa que eu te Aquela agora, falei. hein? Tá bom, Bate, vai. Bate Vamos e lá. volta. Um livro que mudou sua vida. Feliz Ano Velho. É um livro do Marcelo Rubens Paiva, que inclusive ele tá super na moda agora, né? Não sei se vocês estão acompanhando, tem o filme que saiu agora, vai ser concorrer ao Oscar e tudo mais, né? Ainda estou aqui. Só que viu falar desse? Já. Então, eu li aquela história que a gente estava falando há pouco de ler várias vezes o mesmo livro. Eu li esse livro Feliz Ano Velho, que é, se eu não me engano, o primeiro livro dele. Eu tinha 12, 13 anos, era bem novinha, inclusive não era um livro para minha idade.
Depois eu li ele novamente na faculdade, depois eu li ele já casada, mais velha. É um livro que marcou muito a minha vida, por vários motivos, assim. Ele conta a história dele, é uma história real. Ele era estudante universitário e ficou paraplégico, então ele conta todo esse processo, tudo o que aconteceu e tudo mais, e é um livro muito especial para mim, ainda mais agora. Fico feliz que todo mundo conhece o Marcelo Sim. Rubens Paiva em função do filme. Espero que mais gente conheça também esse livro. Chegando em casa eu vou já pesquisar. Pesquisa já. sim. É uma música que te motiva nos dias difíceis. Ai, uma música. Pra te falar a verdade, eu não tenho uma. Pra mim é muito difícil escolher uma música, porque eu gosto muito de música, assim. Uhum. Eu Então tenho... já fala sua playlist pra nós. Já passa aí. Eu tenho uma relação, assim, com música muito engraçada, porque eu gosto de tudo. Eu tenho uma viola tatuada no pescoço, Sério? porque eu adoro moda de viola, Legal. por conta do meu avô. Tem Uhum. toda uma relação emotiva com Sim. moda de viola. Então, assim, eu escuto moda de viola numa boa. Adoro escutar rock pra escrever. Meu marido fala que ele não consegue entender como que eu dou conta, mas me deixa mais ligada, assim. Eu tô tentando lembrar, tem um cara que ele é sueco, se eu não me engano, e ele faz... como que é que fala? Nossa, me fugiu o termo agora. Não é paródia, quando você faz uma música igual... Você grava a mesma música, como que é o nome? Remake? Não é Remix. remake, Não, remix. não. Mas enfim, essa parte como se fosse- cover. Isso. Cover. Se eu não me engano, ele é sueco e ele faz covers de músicas, qualquer música, e ele transforma isso em metal. E fica muito bom. Legal. Frog Lip. É muito bom, adoro também. Gosto muito de música clássica. Tá vendo? Não tem Nossa, nada a sim, ver sim. com nada, entendeu? Muito Tem- eclética. É bem eclética. De manhã tem uma rádio em São Paulo chama Cultura FM, que é Ai. do Grupo Cultura. Aí eu baixei o aplicativo Radiosnet, aí de manhã eu escuto, que é pra pelo menos dar uma respirada sim, aí, tranquila. Gosto muito de MPB, adoro Nossa, MPB. Inclusive, vou Muito no show bom. do Caetano, da Você Maria vai? Bethânia. Eu tô muito feliz que eu descobri Nossa. hoje que eu vou, então, ó, tô muito contente. Já Eu animou não o tenho dia. uma música, gente, mas assim, música pra mim eu marco algumas fases da minha vida assim por músicas. É até engraçado, porque às vezes, quando que aconteceu isso? Foi no ano tal, tava tocando tal música, eu faço essas relações assim. Legal. Bacana. E fala pra gente uma viagem que você sonha muito em fazer ainda. Eu quero ir pro Piauí, para um lugar que chama Serra da Capivara. É a minha meta de 2025. Faz muito tempo que eu estou esperando para fazer essa viagem. Tem uma arqueóloga que mora lá, que eu espero que ela esteja viva ainda quando eu vá lá. Ela já está muito velhinha, ela chama Nied Guidon. E eu sou apaixonada por essa mulher há anos. E aí era muito difícil ir para o Piauí. Agora está um pouquinho mais fácil. Agora tem um voo que vai uma vez por semana para lá, para esse lugar especificamente. A Serra da Capivara é uma região arqueológica. Então, eles transformaram aquilo, assim, é patrimônio da humanidade. É um lugar lindo. Que bacana. Tem muitas histórias envolvidas. Assim, eu falei para vocês que eu sempre quis ser jornalista. Mentira, teve uma fase da minha vida que eu queria ser arqueóloga. Então, acho que tem esse pedacinho ainda dentro de mim, sabe? Então, eu quero ir lá para deixar a Flaviana de 15 anos feliz. É bem Legal. comum, né, ver alguém querendo ser arqueólogo. Mas nem que você vá de a pé. Não, eu vou. 2025 Nossa, vai você dar Eu certo. vou Que mandar você foto para encontre- vocês Manda depois. E você foto lá encontre pra ela, gente. que ela esteja viva Combinadíssimo. ainda. Mas é isso. É uma palavra que define o seu jeito de ser. Otimismo. Otimismo. Eu acho que eu legal. sou uma otimista incurável, assim. Às vezes eu falo, não dá mais, eu não sei o que. No outro dia eu já tô, não, vai dar tudo certo, gente. Foi só um momento, vai dar tudo certo. Sempre de cabeça em pé, né? Sempre, Sim, eu sim. acho que é muito triste você não encarar. Eu tive um amigo que ele falava que ele preferia não ser otimista, porque assim ele não criava expectativas e aí era mais fácil. E a gente discutia muito sobre isso. E por um tempo eu até falei, cara, será que ele tá certo? Porque aí você não cria expectativa, se decepciona menos. Mas eu acho que não. Eu acho que é muito triste você viver sem esperar que as coisas vão dar certo. Tá, tem coisa que não vai dar certo e faz parte do jogo. Tem coisa que não vai dar certo. E até quando não dá certo, eu prefiro acreditar, cara, foi melhor pra mim, não era pra ser. Tem alguma coisa aí que eu não sei, mas que não era pra acontecer. Então, tá tudo bem também. Uma palavra que eu gosto muito, que eu vou falar pra você, é permitir sentir, né? Exatamente. Independente se for bom, se for ruim, tem que sentir. Vive e aquilo é ali. isso, a vida segue. Não se deixar derrubar por poucas coisas, porque a vida é dessas. Vou contar uma coisa pra você. Eu tenho um irmão, meu irmão do meio, o João. O João, ele é um menino muito, muito especial. Ele tem 40 anos de idade,
mas a idade mental dele é de uma criança de 10. E a gente fala que o João é a pessoa que mais sabe viver na família, porque o João é o que você falou. O João, ele sabe sentir e ele vive o momento. Então, assim, para ele, tudo bem, passou, não vou sofrer mais. Ah, mas e amanhã? Ele não tem essa noção de espaço-tempo. Então, ele vive o agora e ele vive intensamente, assim. Então, a gente aprende muito com ele nesse sentido. É isso mesmo, sabe? É o sentir agora. Algo também que eu aprendi recentemente é que você vive a vida da forma que você enxerga ela. Se você vê a vida de uma forma ruim, a sua vida não vai ser uma vida fácil. Agora, se você enxerga a vida de uma forma boa, de uma forma descontraída, vai ser a melhor coisa que tem. A minha sogra, uma vez eu cheguei na casa dela, ela já faleceu. E ela era uma pessoa muito, muito incrível, assim. Sabe essas pessoas de bem com a vida? Sim. Que chega perto e deixa o ambiente legal? Ela era assim. E aí nós chegamos uma vez na casa dela e tinha uma árvore na casa dela, não me lembro agora qual que é a espécie, estava muito florida, muito mesmo, cheio de flor no chão e tal. E aí nós chegamos, eu falei, nossa, dona Eir, olha que coisa linda que tá essa árvore. Então, um comentário normal, né? Ela falou, você acha bonita porque você vê a vida bonita. E é verdade, tudo é do jeito que você vê. Poderia ser só uma árvore fazendo sujeira, né? Então, tudo é como você interpreta mesmo. Até porque depois que passa da parte bonita, as folhas caem no chão. Exato. Mas não tem que pensar assim. Exato. E você conhece um pouquinho, né? Você viu um pouquinho sobre o Instituto. E o que você acha que é o Instituto EJN? Eu acho que o Instituto, ele é um possibilitador, vou falar de novo para você corrigir. Eu acho que o Instituto, ele é uma via para criar sucessos. Tenho absoluta convicção disso, assim, pelo que a gente vê em tudo que está acontecendo, ele é um embrião de grandes sucessos. Eu tenho certeza que dali vão sair grandes empresários, grandes executivos, grandes professores, não importa o que vocês vão sair depois que vocês saírem do Instituto. Sim. A grande questão é que a sementinha que estão plantando nos jovens do Instituto, ela vai germinar e ela vai dar frutos maravilhosos depois, seja qual for o setor. Então, eu acho que, de forma muito resumida, para mim, o Instituto é isso. É o caminho de grande sucesso. E grava meu nome, viu? Davi Rodrigues. Seu maior orgulho como empresária? Meu maior orgulho? Deixa eu pensar. Nossa, Isa, essa foi a primeira pergunta que me deixou sem resposta, porque, na verdade, eu acho que tem várias coisas que eu coleciono, assim, na minha... Esse ano que vem, o ano que vem eu vou completar 25 anos de mercado. Cara, 25 anos é mais do que o tempo de vida de vocês, é muito tempo. Então, são muitas pequenas vitórias, assim, sabe? Eu acho que é difícil elencar uma coisa só que me enche de orgulho, mas eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui, de não ter desistido, de ter tido muitas brechas e oportunidades para falar, não, cara, não quero mais, chega, não é isso, e mesmo assim persistir e continuar. Tenho muito orgulho das pessoas que eu conheci. Esse final de semana nós perdemos uma jornalista muito querida aqui em Rio Preto, e eu vi muitas homenagens para ela, assim, muitas pessoas fazendo declarações e agradecendo e tudo mais. E no domingo eu me peguei pensando isso. Eu quero muito agradecer e homenagear as pessoas que fizeram parte da minha trajetória enquanto elas ainda estão aqui, sabe? Porque eu acho que elas precisam saber o quão especial e o quão importante elas foram na minha vida. Então, eu acho que esse talvez seja um dos maiores orgulhos, de ter tantas pessoas que são realmente muito especiais que participaram da minha história. E continuam participando, né? Vocês, por exemplo. Bacana isso daí. E eu tenho uma curiosidadezinha, assim, por você ter falado que você já leu bastante, que você estudou bastante. Eu queria saber como é um pouquinho de você na sua época de escola, quando você era mais nova. Nossa, faz tempo, hein? Deixa eu pensar. Eu acho que mudou bastante, assim, né, o formato de ensino. Eu tenho sobrinhos de todas as idades, assim. Eu tenho sobrinhas de 17, 18 anos e tenho pititiquinhos de 8 meses até 8 anos, assim. Tem uma galerinha. E eu vejo como que mudou o jeito de estudar. Sim.
Quando eu estava na escola, a gente usava muito livro impresso, por incrível que pareça, não existe mais, né? Fiquei sabendo faz pouco tempo que agora as pessoas usam o celular e o tablet, não tem mais livro. Até existe, né? Só que fica guardado tudo. Então, eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo, Davi, eu não sabia. Hoje em dia é só no CMSP, essas coisas assim. Nossa, sim, muita plataforma. Aliás, deixa eu aproveitar para contar uma coisa que talvez vocês também não saibam. Existe um negócio que chama biblioteca, é incrível, tá? A nossa aqui em Rio Preto fica ali do lado do terminal rodoviário, fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 5, tem um acervo maravilhoso. Visitem, tem um negocinho que chama, você vai lá, tem a carteirinha, você marca seu nome, pega um livro, leva para casa, devolve. Sugiro que vocês façam isso. Isso resume boa parte da minha adolescência como estudante. Eu era rato de biblioteca, adorava ir na biblioteca, até porque na biblioteca tinha o jornal todo dia e tal. E meus pais eram pessoas muito incentivadoras da leitura, mas não tinham recursos para comprar jornal todo dia, comprar revista, comprar livro. Então, eu ia muito para a biblioteca, até incentivada por eles, lia bastante. Eu nunca fui da turma do fundão, mas eu também não era da turma da frente. Eu circulava ali. Eu acho que essa é uma característica que eu carrego até hoje. Assim, eu me movimento em todos os grupos ali. Eu tô com o pessoal da frente, com o pessoal do fundo, converso com todo mundo. Eu não pertencia a uma turma só, assim. Eu conversava com todo mundo. E que mais? Eu ainda tenho contato com bastante gente dessa época, assim. Eu ainda tenho amigos da minha época do primário. Eu morava no interior de Goiás, não era nem Mato Grosso do Sul. Tenho contato ainda com muita gente do ginásio, do colegial e com a galera da faculdade. Eu acho que isso é uma coisa legal. Assim. Uma sensação muito boa, né? Você ainda não conviver, porque não dá mais, tem muita gente longe, mas a gente ainda mantém contato, sinal que alguma coisa certa a gente fez. Né? É bacana, né? Se ter essas lembranças, guardar tudo isso daí até hoje. Mas, Flaviana, você mandou muito bem hoje. Imagina, gente, vocês mandaram muito bem. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agora a gente vai estar finalizando aqui as perguntas e falando um pouquinho mais, se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo sobre o que você achou, sobre o que você pensa sobre o Instituto e o Pod Jovens. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de conversar com vocês, de ver a desenvoltura de vocês aqui na mesa. Na verdade, eu estou muito à vontade porque vocês me deixaram muito à vontade. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. E para você que está assistindo a gente, eu espero que você tenha gostado do bate-papo. Espero que você assista todas as outras entrevistas que eles estão mandando muito bem. E tem gente muito boa passando aqui pela mesa. Sim. E já falei antes, vou falar de novo. Se você ainda não conhece o Instituto, faça isso agora. Vai lá no Instagram, conheça o trabalho dos meninos, participe, né? Sim, não só pelo Instagram, mas participe desse projeto que é realmente incrível. E como eu já disse antes, eu tenho certeza, é um projeto que vai render muito sucesso. A gente vai ainda ouvir muito falar de vocês, eu tenho certeza absoluta. E é a última vez que eu vou estar falando também. Se inscreve, curte e compartilha. Oi. Eu tô olhando no seu olho agora, ó, eu e você. Flá, foi incrível ter você aqui com a gente. Obrigada por compartilhar sua história, suas experiências e tanta inspiração pra gente. Gostaria de agradecer também todos os parceiros do Instituto. Obrigada Mineiro, Delivery, Consumer, Padaria Gentúlio Vargas, Sucumira Citrus, Empresa Agência Conceito, Agro, Rubilab, FG Inteligência Imobiliária e Clara Prospectas, dos nossos grandes parceiros Flaviana, Victor e Davi. Muito obrigada, gente. E para você que acompanhou o terceiro episódio do Pod Jovens, eu peço para que você esteja compartilhando, entendeu? Esteja curtindo aqui no YouTube, comentando, se inscrevendo. E não deixa, gente, não deixa de compartilhar. Todo mundo precisa ter um momento assim de cultura, entendeu? Como ela estava falando aqui sobre clássicos, você precisa ser uma pessoa mais clássica. Se você ficar somente obtendo conteúdos vãos, você vai ser uma pessoa vã. Então é isso que eu falo, pessoal. Vamos encher a nossa mente de conteúdos bons. Vamos sair um pouquinho da mentalidade de 15 segundos de um vídeo e vamos ver realmente o que importa e o que interessa. Permita-se conhecer coisas novas, família. Semana que vem tem mais, então fiquem ligados, não percam nada. E agora, para finalizar, a gente tem uma frase, né? Que a gente vai falar todo mundo junto, que é
juntos podemos criar o impossível. Então, no Aquela 3 a gente câmera ali, fala. aquela E câmera segue ali. nós aí. Só que o segue nós Pra aí, cá? você lembra. Então vai lá. Juntos Podemos criar o impossível. Aí, impossível. segue nós aí. Pronto. Então vai. 3, 3, 2, 1 e... Juntos podemos criar o impossível. Olha, jogou. Segue nós aí. Segue nós. Ah, tá. Ah, mas calma, que câmera que eu olho? Porque todo É mundo aquela olhou câmera. aqui. Ah, pra cá? Como que é a dancinha? Ó, você pega, ó. Só pega. Não. Só assim? É. Então tá bom. Segue nós aí, Segue tá nós bom. aí. Então vai, agora Vai. vai certo, hein? Isso. Tenta não ir muito pro meio, senão você... Tá. Tampa Essa a tampa Isa. eu. Aqui. Então vai. Agora vai. você chama de novo, Isa. Vai, todo Então mundo vai. junto. Todo mundo junto. 3, 2, 1 e... Segue... Não, Juntos podemos criar o impossível. Então vai, calma. Ó, juntos podemos criar Criar o impossível, segue nós aí. Tá. Então vai. 3, 2, 1 e... Juntos Juntos podemos criar o impossível. impossível. Segue Segue nós nós aí. aí.